novo juntinhos aqui. Fechemos os nossos olhos para que possamos sentir a presença do nosso querido Mestre Jesus, para que possamos sentir a presença dos nossos guias e protetores. E vamos fazer uma oração do fundo dos nossos corações, uma oração que pede com muita humildade, mas também com muita intenção e muita vontade de receber essa ajuda, para que acendamos fortemente as nossas vocações espirituais. Leve a sua atenção para a sua presença. Procure sentir a sua respiração. Procure fazer contato com esse seu desejo latente em ser mais autônomo espiritualmente, em ser aquela pessoa que encontra a sua luz no seu interior e que desfruta de uma força e que desfruta de uma capacidade de refletir, de avaliar, de questionar os próprios atos, para que assim faça as suas correções. Nós precisamos fazer as nossas correções. Nós somos aprendizes. E a infinita, grandiosa misericórdia de Deus sabe nos acolher em todos os momentos. Sabe que ainda somos crianças espirituais, mas estamos recebendo um chamado para crescer. Que possamos nesse momento sentir uma verdadeira, genuína e espontânea vontade de desenvolver nossos dons espirituais, os nossos talentos espirituais. Pedindo nesse momento que nossos mestres estejam próximos a nós. Pedindo nesse momento que nós possamos abrir os olhos para a luz de Deus, uma luz transformadora, uma luz amiga, uma luz que acende em nós a capacidade espiritual, não só de nos prover espiritualmente, mas de prover ao irmão que necessita. Fazendo com que todos os ensinamentos recebidos até aqui possam se multiplicar, possam ser decodificados pela minha alma, pela minha inteligência espiritual, pela minha conexão cósmica. E através disso, eu encontre sentido para o Espírito em mim, o Espírito de Deus. Mestre Jesus, tende misericórdia de nós, ajuda-nos nessa enorme travessia, para que possamos, a partir de hoje, encontrar em nós a potência, a responsabilidade enquanto seres espirituais, para fazer essa grande metamorfose alquímica. Sentindo Tua presença dia e noite, clamando pela Tua presença nas orações e meditações e assumindo inteira responsabilidade pelo caminho que agora eu estou transcorrendo. Senhor, dai-nos Tua força, a força dos nossos guias e protetores, para que no momento de fragilidade possamos estar atentos à Tua presença e possamos sentir a Tua presença e possamos recorrer à Tua presença. Humildemente clamamos pelo Teu amor, mas que sejamos capazes de perceber esse amor e que sejamos capazes de multiplicá-lo em direção aos nossos irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos, afetos e desafetos, caso tenhamos. Senhor, dai-nos a Tua luz nesse momento. E que a partir de agora, numa pequena pausa, possamos fazer contato com essa luz em nós. Possamos fazer contato com a genuína vontade de criar essa autonomia espiritual em nós. Possamos entender
que somos responsáveis pelo nosso caminho. E que agora, nesse exato momento, vamos acender o nosso Dharma, a nossa missão espiritual. E vamos receber dessa enorme ordem cósmica, reguladora, mantenedora e transformadora, toda a energia necessária para fazer esse caminho a partir de agora com muito mais alegria, com muito mais vitalidade e com muito mais força espiritual. Leve a sua atenção para a sua presença. Observe o tamanho da sua vontade, o tamanho do seu desejo em se sentir com força suficiente para administrar o seu caminho. E mesmo que quando se faça necessário o auxílio de Deus, o auxílio dos amigos espirituais, porque sempre se fará, nós tenhamos a competência divina em nós. Nós tenhamos a inteligência espiritual de saber pedir, de saber convocar e de ter abertura para receber e de ter inteligência para administrar todo o bem recebido por essa ordem espiritual. Não basta pedir, é preciso assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios que estão nos sendo dados, através dos guias e protetores, através das mensagens que nos chegam, de tantos avatares, de tantos mestres ascensionados. Quantos já vieram? Quanto amor já recebemos? Quantos ensinamentos ao longo dos milênios? Senhor, acorda-nos, livra-nos da preguiça espiritual e abre os nossos olhos para a Tua divina presença. Experimenta em Ti a presença dos mestres, a presença de Deus, a presença dos guias e protetores espirituais. E sinta a sua respiração. Sinta a sua respiração. Sinta contato com a sua força. E vamos abrindo devagarzinho os nossos olhos. Vamos sentindo essa presença em nós. Vamos percebendo o quão somos capazes. Eu quis iniciar fazendo esse clamor para a nossa potência, para a nossa competência emocional e espiritual. Porque na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do Cristo que diz: e saiu o semeador a semear. Nós já fizemos algumas alusões, alguns pequenos comentários acerca dessa parábola, em alguns encontros, até com relação a outras parábolas. Mas essa parábola tem muito a ver com o momento que estamos atravessando. Por isso que eu clamei nessa abertura do nosso encontro, para que nós possamos assumir responsabilidades, para que nós possamos pedir humildemente aos mestres, a Deus, a Jesus, o Filho de Deus, que nos auxilie nessa jornada de individuação espiritual. Porque na parábola do semeador, o Cristo se coloca como esse semeador, que amorosamente lança o seu verbo ao vento, em diversos terrenos, em diversas superfícies, de uma forma que ele não escolhe, ele simplesmente oferece a oportunidade, lançando suas palavras, tanto para os seus discípulos, como para o povo, que muitas vezes ignorava a grandiosidade do seu verbo, da palavra de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus. E ele utilizou as parábolas, para que
as pessoas pudessem compreender o que era o reino dos céus aqui na terra. Como experimentar a vida espiritual aqui na terra. E ele falou incansavelmente e percebeu que muitos de nós que estávamos naquele momento continuávamos sem entender. Muitos não conseguiam entender. Muitos seguiam o Cristo porque nas multiplicações dos pães matavam a sua fome da matéria, a sua fome física. Mas a fome espiritual não era suficiente para decodificar a palavra do Cristo. Outros iam em busca dos milagres. No ministério de Jesus, ele passou por várias fases, como nós passamos por nossas fases no trajeto ao longo da nossa vida, da nossa maturidade espiritual. Mas a parábola do semeador nos traz a clara ideia que a palavra foi lançada, mas que muitas sementes não foram aproveitadas, porque o solo onde elas caíram era um solo infértil. Era um concreto, era pedregoso, era árido. E nós, ao longo das nossas encarnações, porque somos espíritos, e somos espíritas que acreditamos no espírito, ao longo das nossas encarnações, recebemos diversos chamados, não tenha dúvida. Quando nós olhamos para a história da espiritualidade, a história da humanidade, vários mestres já estiveram aqui, trazendo a palavra, a reconciliação, o entendimento do que é viver uma vida espiritual, ainda que estejamos encarnados. Nós negligenciamos muito. Nós, talvez, e não tenho nenhuma dúvida que, por exemplo, nós, eu me incluo, obviamente, não fomos um terreno que acolheu essa semente e que fertilizou essa semente e que viu os frutos. Tivemos muitas dificuldades em entender. E a cada encarnação, quando nos confrontamos com a vida material e com todos os arranjos dessa vida material, com todas as necessidades materiais e com todos os apelos e prazeres que a vida material nos oferece e oferece aos nossos sentidos, nós esquecemos o nosso Dharma ou negligenciamos o nosso Dharma e voltamos a viver uma vidinha meramente material. Mas agora nós estamos enfrentando um novo chamado. Sim, porque eventualmente em vidas passadas também já tivemos experiências com situações catastróficas, com situações desafiadoras. Mas esqueçamos o passado. Vamos focar a nossa atenção na semente agora, na palavra de Deus agora. Vamos colocar todo o nosso vigor espiritual no entendimento de que essa chance não podemos desperdiçar. Agora talvez estejamos mais maduros e tenhamos mais possibilidade de entendimento e de decodificação da palavra do Mestre. A cada encarnação, vamos aprendendo. Vamos confiar que nessa temos mais recursos. Então, a palavra foi semeada. Que sejamos solo fértil. O que é um solo fértil? É um solo com nutrientes. E que nutrientes são esses? Primeiro, o desejo de querer fazer diferente. O desejo de mudar. O reconhecimento que se hoje eu me acho sem recurso suficiente para administrar a minha vida emocional, se eu estou incapacitada de me autorregular, porque não estou fazendo contato com a minha potência, com a minha fé, com a minha espiritualidade, eu sei que eu tenho um caminho, eu sei que eu tenho uma trajetória que me trouxe até aqui e que eu preciso confiar. Então eu preciso reconhecer que
que eu posso fazer diferente. Eu preciso ter humildade para também reconhecer que eu vou pedir ajuda. Eu vou chamar meu mestre, eu vou chamar meus guias, eu vou clamar a presença do Cristo. Eu preciso ter humildade suficiente para reconhecer que só, às vezes, eu não dou conta. Mas eu preciso ter responsabilidade para utilizar da melhor forma possível esse socorro que me chega. Então, observe como vamos começando a compreender que a semeadura é uma responsabilidade também nossa. Se o Cristo, se o Mestre lançou a palavra de Deus fartamente pelo caminho, já está na hora de prepararmos esse terreno. O terreno somos nós, a nossa condição mental, a nossa condição espiritual, a nossa condição emocional. Até quando ficaremos ouvindo e não realizando? Precisamos ter humildade para saber pedir. E pedimos. Mas precisamos ter responsabilidade para utilizar esse recurso que nos chega. Essa é a parábola do semeador. Porque o Cristo jogou de forma indiscriminada. Ele não escolheu o terreno. Ele não disse, eu vou escolher os homens mais sábios. Ele escolheu como discípulos pessoas humildes, quase ignorantes, no sentido de que eram pessoas simples, mas que tinham no coração uma abertura espiritual, uma humildade espiritual. Então, já tem uma deixa aí. Para sermos terreno fértil, precisamos de uma abertura, precisamos de uma competência para aceitar que, se não está bom assim, temos que ter um esforço para fazermos diferente. Precisamos ter uma pureza do coração, no coração, assim como os discípulos que tinham uma fé no Mestre, que acreditavam na palavra do Mestre, que se identificavam com esse Mestre. E mesmo na ignorância de homens simples, pescadores, eles abriram o coração para a possibilidade de reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Legítimo. Legítimo. Então, o que nós precisamos para tornar desse nosso terreno, esse nosso terreno mais nutritivo? Não é só a humildade de pedir. Nós já temos. É a responsabilidade para receber. E para dar a essa semente o cuidado que ela solicita para frutificar. A hora é essa. A hora é essa. Eu tenho a responsabilidade em receber essa semente que me foi dada. E agora, como nunca, preparar um solo fértil para acolher essa semente, que é a palavra de Deus, que são as bem-aventuranças, que é a palavra de amor e de perdão. Acolher essa semente, fazer essa semente germinar com a temperatura da minha fé, com o amor, com a minha esperança e, sobretudo, com uma vontade genuína de ser um solo receptivo e ver essa semente virar uma árvore e dar frutos para que outras pessoas, assim como eu estive ao longo da minha trajetória, outras pessoas que ainda não têm esse vigor, que não têm esse entendimento, possam usufruir, possam desfrutar dos frutos dessa árvore bendita. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é mais ou menos um chamado para maturidade espiritual. E hoje nós temos muitos recursos que nos auxiliam nesse caminho. Nós já sabemos a parábola do semeador. Nós já sabemos que muitas palavras se perderam, que muitas sementes não deram em nada.
ficaram à margem do caminho, à margem da estrada. Nós já sabemos. E muitas vezes fomos essa semente e muitas vezes fomos essa mensagem, esse terreno que não assimilou a mensagem. Mas agora o chamado é outro. O chamado agora é de uma grande transformação cósmica. O chamado agora é que possamos preparar o nosso terreno. Isso é sério, isso é urgente. Preparemos nosso terreno. Lembremos que ao longo da nossa vida já tivemos muitos ensinamentos, que agora possamos ser vetores, multiplicadores, transmissores desses ensinamentos. Através de um exemplo, através das nossas ações, da nossa correção. Vamos nos corrigir diante de dúvida. Quando voltarmos a ter aquele mesmo comportamento, aquelas ações que já não cabem, porque estamos sendo chamados para o grande exército da paz e do amor. A espiritualidade agora recruta os espíritos que estão dispostos a auxiliar. Que sejamos nós parte desse exército. Que sejamos um terreno fértil. E que todos os ensinamentos que têm nos chegado, que todas as benesses, um merecimento em amor que a espiritualidade tem nos dado, em fluidificação da nossa água, em sonoterapia, em terapia espiritual, em medicina espiritual, que possamos valer cada ensinamento recebido e que possamos ser multiplicadores, arregaçando as nossas mangas e dizendo, somos trabalhadores do bem. Namastê, que fiquemos em paz e que sejamos fazedores dessa paz, responsáveis pela manutenção dessa paz, responsáveis pela multiplicação do amor. Esse é o propósito do nosso encontro de hoje. Deus conosco, sempre. Om Shanti. Muita paz. Esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.